Esse tempo da graça, Quaresma, como um grande retiro, nos prepara para as festas pascais, as festas da salvação. E a palavra sempre nos acompanha como luz para o nosso caminho. E é claro que Jesus é a palavra. E ele se apresenta a nós. A palavra encarnada que veio ao mundo para nos trazer a paz e nos reconciliar com Deus. Porque com o pecado da humanidade, desde os nossos pais, nós desobedecemos. Nós negamos Deus, querendo fazer com a nossa cabeça, nos afastamos dele. E assim, Deus faz aliança já com os nossos pais, Adão e Eva, prometendo uma descendência, e a mulher que vai pisar a cabeça da serpente, que foi a tentação que nos levou ao pecado. E é claro que depois vem outras alianças, como Noé, que constrói a arca, e depois Deus renova a sua aliança com a humanidade, recomeçando tudo. Diante da humanidade pecadora, lá está o arco-íris, como sinal da união da terra com o céu. E hoje vimos Abraão, uma página central da história da salvação, quando ele se prostra diante de Deus, como criatura diante do Criador, como servo diante do seu Senhor. E isto agrada a Deus, porque Deus pode agir por meio dos seus servos. E Abraão, então, ouve esta palavra: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações, e não te chamarás Abrão, mas Abraão. É uma nova realidade, mudou até de nome. Antes era um nômade, agora vai ter uma terra, a posse de uma terra onde corre leite e mel, obra de Deus. E também ele que não tem filho, vai ter uma grande descendência, os povos, as multidões que seguirão a sua fé. Gerados na fé, nós podemos dizer filhos de Abraão, como todos nós o somos. E por isso Deus vai cumprir essa promessa de ter uma terra e de ter também uma descendência em quem? Em Cristo. Guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. De Abraão, Isaque, Jacó com seus filhos, formando as tribos de Israel, e assim Deus que vai renovar a aliança com este povo que sai da escravidão do Egito, para depois do Mar Vermelho fazer uma aliança com Moisés e dar a lei, a palavra de Deus, para seguir pelo caminho do deserto rumo à terra prometida. E nós também recebemos Cristo, a palavra do Pai, para fazer uma nova aliança. A aliança de Abraão passou e agora Jesus está falando desta nova aliança que ele vai realizar no seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que vai reunir todos os povos da cruz, marcando o céu e a terra, esta aliança de amor de Deus com a humanidade. E assim, quando ele fala: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Se os nossos pais não guardaram a palavra, não obedeceram a Deus, pecando, trouxeram a morte para o mundo, agora é pela morte que nós chegaremos à vida. A palavra do Pai vem ao mundo, o Filho de Deus se faz homem,
para que na carne humana passe pela morte, para resgatar a vida que tínhamos perdido pelo pecado. A condenação do pecado é a morte, e ele se fez pecado por nós, passou pela morte para nos trazer a vida. E Jesus está falando isso, só que aqueles que não creem não são filhos de Abraão, mas nosso pai é Abraão, nós somos judeus, mas vocês não creem em mim, que sou a palavra do Pai. Como eu posso dizer que vocês podem ser filhos de Abraão? Vocês não expressam a vida de Deus pelas suas palavras, pelas suas atitudes. Vejam as minhas obras, né? Creiam. O Pai quer se revelar no Filho. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. As obras que o Pai faz, eu faço. E assim Jesus vai se revelando a nós. Deus entre nós. O vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Mas eles não entendem que não é o tempo cronológico, mas é a fé. Crer e ver aquilo que Abraão fez é justamente o próprio Deus que pode fazer isso. E nós vemos Abraão quer realmente estar presente nas falas, nas ações, em toda a vida daquele que crê. E Jesus, que veio para cumprir uma nova aliança, Abraão já passou, Jesus vem para gerar essa nova geração, gerar uma nova humanidade. E assim, aqueles que não creem pegam pedras, atacam e não acolhem o Filho de Deus, não acolhe a palavra do Pai. Quem ouve a minha palavra, esse não morrerá. Minhas palavras são palavras de vida eterna. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus, a põe em prática, vai gerar Jesus como a Virgem Maria. Nós vamos gerar Jesus para os outros, vivendo desta palavra, não só escutando, mas praticando. Queremos então, nesse caminho quaresmal, o rumo à Páscoa, renovar o nosso sim a Jesus, palavra do Pai. Que todos aqueles que ainda estão em dificuldade de crer em sua palavra, possam acolhê-la no seu coração, na sua vida, possam fazer esse caminho de conversão, de vida nova, para chegar na Páscoa e se alegrar com as maravilhas que Deus faz em Jesus, passando da morte, nos dando a vida. Tirando de nós a tristeza, a angústia, o mal-estar, para nos dar a paz, a alegria, a vida nova que Cristo vem trazer para todos nós. Que o pai Abraão se alegre, como disse Jesus, pelo cumprimento das promessas de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Sua descendência, e também nós somos descendência de Abraão. Possamos nós nos alegrarmos com as maravilhas que Deus realiza em cada irmão de fé, nas maravilhas que Deus realiza, e não ter inveja ou atacar, como os judeus querendo apedrejar Jesus, porque ele veio para revelar. Como é que ele pode dizer que é Deus? É Deus, está se revelando na nossa humildade, na nossa carne, e assim queremos nós dizer sim, para continuar esse caminho, que a Páscoa possa chegar, e nós, pela palavra, pelas práticas quaresmais, possamos nos preparar para viver desta paz e desta alegria que o Senhor nos traz.